Eita, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Pai, mãe, tio, avó, avô, que prazer, que alegria, todas as manhãs. Minha gratidão àquele que está aqui pela manhã, que já começa o dia ouvindo a palavra, e nada melhor. A palavra gera fé, a palavra gera santidade, a palavra é luz, a palavra é escudo, a palavra guia, a palavra orienta e a palavra gera milagre. Então, se você crê no poder da palavra, ela faz isso em sua vida. Em vez de murmurar e cantar. Bora lá. Entre os que estão em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Eita, meus irmãos, é coisa boa servir ao Senhor, louvando a Deus. Vamos cantar mais um hino da nossa harpa cristã. Vamos cantar aquele, o Senhor da ceifa está chamando. Glória a Deus. Olha, e como começou o ano, faça um plano de você ler sua Bíblia durante o ano todo. É muito simples. Se você ler, por exemplo, 3 capítulos pela manhã do Novo Testamento, 3 à tarde, você vai ler 6 capítulos por dia, né? Se nós temos aí 1189 capítulos, então durante o ano aí, vamos ver como é que fica? 1189 capítulos, e se ele ler 6 capítulos por dia, né? Vamos ver aí a multiplicação aí. 1189 capítulo, se ele ler 6 por dia,
Então ele vai terminar a Bíblia antes. Termina em 198 dias, o ano tem 365. Se ele lê 6 por dia, não é isso? Pronto, aí. 3 capítulos, pronto, leu 3 capítulos do Velho Testamento, 3 do Novo Testamento. Anotou lá em cima da sua Bíblia. Pronto. Todo ano eu leio minha Bíblia. Aí eu coloco, pronto, eu boto lá. Eu vou ler o capítulo 1 de Gênesis. Vou ler o capítulo 1, então eu coloco assim. 7 do 1 de 2026, capítulo 1. Da mesma forma, capítulo 2, capítulo 3. Pronto. Se você acordar cedo, aí você tira seu período de oração, e não adianta ler a Bíblia sem oração. Senhor, me ilumina na tua palavra, faz essa palavra entrar em mim, que eu seja edificado pela tua palavra. Então, leu a Bíblia. Não tem coisa melhor. Tudo que você for fazer, a Bíblia vai te guiar. 3 capítulos de manhã, 3 capítulos à noite, antes de dormir. Se você quiser, você pode durante o dia, por exemplo, ler os seus 3 capítulos pela manhã, durante o dia teve uma pausa aí do almoço, leu mais 1, leu mais 2, e aí fecha o dia com 6 capítulos. E aí pronto, são 1.189 capítulos, então você vai, vamos lá. O Senhor da Ceifa está... Quem quer ir por mim, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, e por graça do altar. Fala Deus, fala Deus, me alegra tendo ao teu lugar. O profeta Deus se aproximando, considera esse clima, faz o fogo santo queimando, torna multiplicar os teus Senhor. Fala Deus, fala Deus, ouve por graça do altar. Fala Deus, fala Deus, me alegra tendo ao teu mandar. Sem ter esperança, Pai, eu peço a vida anciã, deixa me leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, ouve por graça do altar. Fala Deus, fala Deus, me alegra tendo ao teu mandar. Deve os trabalhos serão bênçãos vão ser descobertos. E Jesus me salvará em mim. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, ouve por graça do altar. Fala Deus, fala Deus, me alegra tendo ao teu mandar. Eita, glória a Deus! Vamos lá? A nossa leitura é Números 36, 38. 14, vamos lá. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, Uhum. e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra Uhum. morreram de praga perante o Senhor. Olha, ontem nós começamos falando, agora vamos lá, aqui coloca aqui bem. A morte dos 10 espias, esse é o tema que nós estamos tratando. Eu já expliquei a primeira parte ontem, eu falei sobre essa questão da praga que Deus mandou e vai matar os 10 espias de imediato. A primeira questão que nós vamos resolver, antes de tratarmos aqui sobre o assunto, Pastor Aziel, por que que Deus matou de imediato os 10 espias? Gente, isso aqui é pesado. Por que que Deus matou logo eles de imediato? Primeiro, isso aqui é pesado. Brasil. Hoje, eu meditando e Deus me fez ver isso. Por que que Deus matou de imediato
os 10 espias, porque eles eram cabeças, eram líderes. E como cabeças, eles podiam fazer o seguinte: incentivar o povo com uma narrativa, porque quem é cabeça de grupo, vocês podem observar, problema entre crentes, não vem dos irmãozinhos, não. Não, só vem de quem é cabeça. De quem está na frente da liderança. Daquele que tem a capacidade maquiavélica de criar, de fazer uma narrativa distorcida das coisas para jogar para o povão. E sabe por que Deus vai ter que matar de imediato a liderança? Olha, isso aqui é interessante. O povão que se deixou levar, Deus levou 40 anos para ir eliminando cada um. Mas a liderança, Deus matou de imediato. Deus mandou uma praga e matou de imediato. Vamos lá, participando comigo. Que aqui é um culto, ninguém está aqui assistindo na internet. É um culto, você aí ou aqui adorando a Deus. Por que Deus matou o povo de imediato? Aliás, Deus matou a liderança de imediato e o povo ele matou aos poucos. Por que Deus matou a liderança de imediato? E o povo ele matou pouco a pouco. Porque, veja bem, olha o texto aí. Vamos lá. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Viu? Morreram de praga. Deus, na mesma hora, mandou uma praga e matou os 10 espias. Entenda que esses 10 espias, primeiro, eles enfraqueceram o povo, eles criaram um discurso maldoso, fizeram uma narrativa maldosa. Terceiro, eles colocaram medo no povo, isso aqui é pesado, o próprio texto está mostrando aí. Eles colocaram medo no povo, distorceram as promessas divinas. Aí o Senhor vai matá-los de imediato, vai matá-los de imediato, mas o povo ele vai matar vagarosamente. Olha aqui, por que Deus mata primeiramente os líderes e depois ele trata com o povo? Por quê, pastor? Por que Deus mata primeiramente a liderança? Mamãe, aqui a teóloga está aqui. Olha, obrigado, meu amor. Pelo poder de influência deles? Pelo poder de influência. Deus matou esses homens porque eles tinham, queridos irmãos, primeiro, eram líderes. Foram escolhidos por Moisés. Então eles tinham um poder de influência grandioso. Eles tinham poder de manipular. Vocês sabiam que Deus começa primeiro matando do altar quem peca, quem erra, para depois tratar com o povo? Deus não começa com o povo, começa com a liderança. Principalmente se a liderança for ruim. Vamos ver aí, só para os irmãos terem uma ideia. Tiago 3 primeiro, depois Lucas 1, 17, 2. Tiago 3 primeiro. Olha o que diz a Bíblia. Deus começa matando a liderança que não presta. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Tá vendo? Por que Deus começa primeiro com os mestres? Por exemplo, tem irmã que está profetizando aí, dizendo assim, Deus, irmã e irmão, Deus vai limpar esse altar. Nem precisa essa profecia. Deus já está dizendo que aqueles que dizem que são líderes, que estão na responsabilidade, ele mesmo vai limpar. Pode pecar 1 ano, 2, pode ficar escondido, mas de uma certa forma vem um escândalo. A profecia que só diz assim, Deus vai limpar, mas por que a própria profecia da irmã ou do irmão não diz, o pastor fulano de tal está em pecado? É só essas profecias sugestivas. Essas profecias que você não dá nem nome, nem local, é muito fácil. E eu creio piamente em profecia. Agora, ficar, por exemplo, dizendo do púlpito, isso é apelar, é apelação. Olha, aqui é o seguinte, tem um homem aqui em pecado e Deus vai limpar. Vá na casa dele e diga para ele, olha, Deus me falou no culto que é você que está em pecado.
Senhor Francisco Pereira da Silva, Deus me revelou que o senhor está em pecado. Maria de Souza da Cruz, Deus me revelou que você está em pecado. Mas ficar jogando apelação, aí quando se cumpre, aí o irmão diz, olha aí, aquela irmã profetizou. Profetizou o quê? Porque a profecia que vem de Deus, ela dá nome, ela dá endereço, ela dá lugar, ela dá idade e ela dá tamanho. É específica. E você que é usado por Deus, você vai lá e diz, olha, pastor, eu estava pregando ali e Deus me disse assim, assim, assim. Várias vezes, às vezes tem irmão que entra no meu gabinete, ele diz uma coisa, eu digo, olha irmão, eu senti aqui agora de Deus que você não deve fazer isso. Aí ele faz. Aí depois ele volta no gabinete, pastor, naquele dia o senhor disse que era para não fazer, e aí eu não fiz. Pronto, eu fui direto para aquela pessoa. A profecia preditiva, ela tem isso. Então eu vou profetizar aqui, agora, eu vou profetizar baseado no que a Bíblia já profetiza. Todo líder, todo pastor que está enganando, adulterando, mentindo, Deus vai te tirar do altar. Deus vai te tirar de cena. Por que, pastor Zé? O senhor está dizendo isso? Porque os que são mestres, os que estão na frente, há o maior juízo para eles. Pronto. A praga não começou logo do povo. A praga começou da liderança dos cabeças. Porque os cabeças têm poder de influência, pode manipular, pode distorcer. Vamos dizer Lucas. Vai lá, Lucas 17, 1, 2. Lucas 17, 1, 2. Vamos lá. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. É impossível que não venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vierem. Parei, Assembleia de Deus do Brasil. Nós temos aí milhões de crentes e nós temos aí mais de 100 e tantos mil pastores. No meio desses 100 e tantos mil pastores, vez por outra cai um. Aí cai um, alguém bota na internet, aí da Assembleia de Deus. Não é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela continua na doutrina, continua na santidade, continua na verdade. Agora, esses escândalos, eles estão vindo porque Deus está limpando. Deus vai ter que tirar. Deus vai ter que tirar. Agora, ai daquele, vamos lá. A gente pensa que o escândalo é só quem anuncia. Por exemplo, o irmão botou na internet, fulano de tal pecou. Não, na cidade todo mundo já sabe. O escândalo é quem se torna uma pedra de tropeço. E quem é que se torna uma pedra de tropeço? O próprio pastor que peca. Essa é a exegese. Tem muita gente interpretando errado. O escândalo não é aquele que falou, porque todo mundo vai comentar. Quando Miriam pecou, Deus escondeu o pecado de Miriam, todo o povo soube, a irmã de Moisés está leprosa. A irmã de Moisés, por quê? Se levantou contra Moisés. Quem causou o escândalo? Os que falaram ou quem fez? Então, o escândalo é quem faz. Lê de novo, do começo. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Ai daquele por quem vierem. Quer dizer que o irmão que pegou, está dizendo, olha irmão, você soube que o fulano de tal pecou? Aí o irmão diz, eu soube, irmão. Ele é quem está causando escândalo? Quem causa o escândalo é quem pratica o escândalo. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, tá vendo? E fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Porque esse líder, ele vai fazer tropeçar. Hoje tem muito irmão que diz assim, é muito fácil. Irmão, mas nós temos que perdoar esse líder que fracassou. Ele é humano. Esse líder que fracassou viveu a vida toda pregando o evangelho. Conhece a palavra que alerta ele de dia e de noite. Aí ele comete todo esse tipo de escândalo. Ele vivia ganhando salário da igreja, sustentando a família com dinheiro da igreja, ocultando o pecado. Nunca confessou pecado, só falou porque veio à tona. Isso aqui é sério. Olha o escândalo. Aí um homem desse, eu li de um autor que é 17 a 20 anos, para uma comunidade se levantar depois que um líder peca no meio dela. A sociedade é nos comércios, é nos bares, nas praças, nas ruas, todo mundo comentando, rapaz, tu viu? Ontem eu peço todo dia a graça de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida.
Mas ontem eu estava pensando, tem pessoas que entram no meu gabinete pedindo um conselho, pedindo uma palavra, casais. Aí já imaginou, a irmã entra numa sala para falar com o pastor e vê que ele é da mesma forma? Não tem caráter? É muito pesado isso. Por isso que Deus começa matando a liderança. Porque Deus toma nojo dessas coisas. Olha aqui. Por que Deus vai matar os 10 espias? Porque eles não tiveram uma discussão. Eles não discordaram de Moisés. Uma coisa é discordar, a outra coisa é difamar. Discordar é uma coisa. Eles não discordaram de Moisés, mas difamaram e criaram uma campanha contra Moisés. Já imaginou, irmão? Rapaz, eles criaram uma campanha contra Moisés. Uma campanha contra Moisés. Contra Moisés jogaram toda a congregação. Eu falei 10, ó. Contra o escolhido de Deus, o homem de Deus, Moisés, eles criaram uma campanha contra Moisés. Aí eles fizeram um pedido, eles disseram, vamos ver aí rapidinho, Êxodo 14, 12, depois número 14, 2, vamos lá. Rapidinho, Êxodo 14, 2, 12, eles fizeram um pedido, olha o pedido deles. Não é esta a palavra que te temos falado do Egito, dizendo... Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Agora, número 14, 2, depois Salmo 106, 26. Desde o dia que eles saíram do Egito, eles ficavam com aquele negócio. Ah, esse negócio de andar pelo deserto, esse negócio... Nós queremos voltar. Primeiro, fizeram a campanha contra Moisés, agora. Está me incentivando o povo a voltar. Pedido feito. Pedido satisfeito. Vamos lá. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito. Ou, se morrêramos nesse deserto. Pronto. Seria melhor a gente morrer no Egito. Ou então, melhor morrer no deserto. Vamos lá, Salmo 106, 26. Vamos ver se Deus realizou o desejo deles. Salmo 106, 26. Levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Aí Deus disse, é assim que vocês querem? Pois eu levanto minha mão. Vocês tudinho vão cair no deserto. Pedido feito, pedido satisfeito. 40 anos, tudinho morreram. Murmurador velho, falador, líder rei em pecado, mulher em pecado, revoltosos, contra a liderança. Aí, nós queríamos morrer no deserto. Pedido feito, pedido satisfeito. Pronto. Deus vai realizar, vai matar tudinho. Pronto. Por que Deus matou durante 40 anos? Porque Deus não suporta rebeldes. Deus não suporta rebeldes. Rapaz, Deus não suporta rebeldes. O que um rebelde faz, pastor? Rebelde fica contra a liderança, rebelde fica contra as promessas que o próprio Deus faz, rebelde fica contra os projetos divinos. Qual é o maior problema do rebelde? Os irmãos que estão aí cultuando comigo, respondam aí quem quiser. Qual é o maior problema de um rebelde? Bora, quem quer participar? Qual é? Por que Deus mata rebelde? Por que Deus mata rebelde? Qual é o maior problema de um rebelde? Ela está dizendo aqui, causar confusão. Os irmãos aí que estão cultuando a Deus. Qual é o maior problema de um rebelde? Por que Deus não gosta de rebelde? Por que Deus mata rebelde? Eita. Não, aqui não tem negócio de horário não, ela está apontando que já está no horário. Ei, eu vou dar a resposta aqui, mas quem quiser participar, 15:26 de 1 Samuel. É 1 Samuel. 15:26. Ou 22. Quem está participando aí? Aí bem, alguém falando? Por que Deus não gosta e mata rebelde? 15:22, parece. Como é que diz? 1 Samuel. 26 e 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Pode ir.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de Feitiçaria. Eita! E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Tá vendo? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja assim. Tá vendo? Por que que Deus rejeitou Saul e por que que ele vai matar Saul? Você tá vendo aqui? Deus tem uma causa que Deus vai matar Saul. Qual é o maior problema de um rebelde? E por que que Deus não ama rebelde? Por que que Deus não dá uma segunda chance para rebelde? Né? Primeiro, irmãos, rebelde não peca na ignorância. Rebelde conhece a palavra de Deus. Rebelde peca conscientemente e deliberadamente. Foi assim Saul. A Bíblia diz, e morreu Saul porque consultou a feiticeira. Saul nunca respeitou a palavra de Deus. Quem é rebelde, peca consciente, não respeita a palavra, se levanta sabendo que aquele ali é o escolhido, mas ele se levanta. Deus não tem pecado para o pecado, não tem perdão para o pecado de rebeldia. Tá vendo? Por que que Deus não ama rebelde? Por que que Deus não quer rebelde? E aí, dessa geração velha que Deus vai matar tudinho, só 2 entrarão na terra prometida. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. Continua conosco, que possamos viver e obedecer às Escrituras, para não sermos enquadrados, alinhados com os rebeldes, mas que possamos viver a tua palavra como convém. Nos ajuda, abençoa teu povo, Pai. Guia-os na verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Bom dia a todos.